Oi, gente, tudo bem? Sou a professora Camila Oliveira, sou formada em letras, pós-graduada em revisão de texto e vou acompanhá-los nessa jornada rumo à aprovação na redação, especificamente na discursiva. Hoje nós vamos conversar sobre a banca Sebrasp. Sou especialista na banca Sebrasp em relação às discursivas. Acompanhei por muito tempo o lançamento de todas as redações de vários concursos para traçar o perfil da banca, tanto em concursos educacionais quanto em concursos não educacionais. E a banca, como nós vamos falar mais à frente, não obedece à sua área de formação. Então, você, concurseiro educacional, pode encontrar um tema que não seja voltado para a educação. Ok? Vamos começar então essa jornada falando aqui do perfil da banca Sebrasp. Padrão de avaliação assertivo. O Sebrasp adota critérios para avaliar as redações. Primeiro, atendimento ao tema. Você precisa atender ao que a banca solicitar durante o enunciado. Preste muita atenção em cada palavra-chave, porque ela será de importância extrema para a construção do seu texto. Cuidado para não fugir ao que foi solicitado, a fuga do tema, seja essa fuga parcial ou total. Outro aspecto que a banca Sebrasp cobra é o conteúdo. A maior parte da nota dada pela banca é em relação ao conteúdo. Por isso é importante que você seja um concurseiro atualizado, que tenha repertório de diversas áreas, porque a banca Sebrasp gosta de redação atualizada, contextualizada, vários temas cobrados recentemente. Vou destacar, por exemplo, um tema: racismo ambiental. A banca cobrou em 2023. Essa discussão surgiu recentemente, mas a banca Sebrasp já estava cobrando em prova. Nós vimos também redações recentes da banca que ela cobra uma legislação a respeito da criminalização do feminicídio. Ainda não havia nem sido aprovada e a banca já estava cobrando na discursiva, porque, mais uma vez, ela quer um candidato com conteúdo atualizado, crítico, dentro dos temas sociais, sejam eles temas educacionais ou não. Tudo bem até aqui? Vamos para o próximo aspecto, aspecto visual e gramatical do texto. O aspecto visual é muito importante. Você precisa mostrar para a banca um texto coeso, um texto com parágrafo, um texto que obedeça às margens, que o corretor olhe e perceba que você priorizou a organização do seu texto. Claro que você vai colocar dentro daquela estrutura dissertativa: introdução, desenvolvimento e conclusão. Outro ponto que você precisa ficar atento é em relação ao uso da norma padrão. A gramática, obedecer à regência, colocar crase, o uso correto da vírgula, tudo isso é analisado pelo corretor na hora de perceber ali o seu texto, se você obedece à norma padrão, a linguagem culta. Próximo aspecto é o uso de assertividade. As questões propostas nas redações são diretas e sem pegadinhas, buscando uma resposta bem contextualizada do candidato. O que isso significa? Você não vai abrir lá a sua prova e encontrar temas ambíguos, temas que você não consiga entender o que a banca está pedindo para você. A banca Sebrasp é muito assertiva em solicitar o que você deve colocar na sua redação.
Uso de assertividade. As questões propostas nas redações são diretas e sem pegadinhas, buscando uma resposta bem contextualizada do candidato. A banca Sebrasp coloca claramente o que ela deseja que você responda ao longo da redação. Por exemplo, em 2022, ela cobrou um tema sobre desastres naturais, a responsabilidade do Estado sobre isso. E a banca coloca no conceito ali, já no primeiro tópico, melhor dizendo, conceitue desastres naturais na atualidade. Infelizmente, este tema ainda continua atual e para você que está estudando para a banca Sebrasp ou outras bancas com o mesmo nível de dificuldade, por exemplo, IADES, FCC, FGV, perceba que os temas de atualidade são muito importantes e essas bancas, especificamente hoje, o Sebrasp gosta de trabalhar com temas atuais e que você precisa estar aí atento o tempo todo, ampliando o seu repertório. Outro ponto que eu quero destacar aqui é que não existem pegadinhas, duplo sentido, ambiguidade no contexto da banca Sebrasp. Você vai encontrar claramente e deve responder ao que foi solicitado. Outro ponto importante que você não pode deixar de fora da sua redação é a valorização da capacidade argumentativa. Todas, não somente a banca Sebrasp, valorizam, todas as bancas valorizam a questão da argumentação. E para ter uma argumentação assertiva, uma argumentação crítica, você precisa do repertório, do conhecimento a respeito do tema. O que é a capacidade argumentativa? Já diz o próprio nome, argumentar de forma lógica e coesa, mantendo ali uma progressão textual, para que a banca entenda que você é sim um concurseiro atualizado, um concurseiro diferenciado. Quanto maior o seu poder de argumentação, melhor será a sua nota. A banca Sebrasp gosta muito do texto dissertativo expositivo. Como é o texto expositivo? Rapidamente aqui para vocês. O texto expositivo, ele mostra a sua capacidade de conhecimento a respeito de um tema. Por exemplo, a banca pede para que você fale sobre racismo estrutural. Você precisa demonstrar qual é o conceito, quais são os autores, por exemplo, que amparam esse tema, precisa argumentar com base na atualidade, apresentando vários pontos de vista consistentes e atualizados. Um ponto que eu diria que você precisa colocar no seu plano de estudos é treinar a argumentação. Isso vai te ajudar em qualquer tipo de redação, seja um estudo de caso, seja dissertativo argumentativo, dissertativo expositivo, independente do gênero, você vai precisar ter esse repertório, esse conhecimento, essa base sólida para escrever o seu texto sobre qualquer tema. A coesão e a coerência farão parte aí do seu texto dissertativo, pois elas juntas, na verdade, darão esse tom aí para o seu texto, de forma que o corretor perceba que você faz a divisão dos parágrafos, dos períodos de forma coesa. Camila, o que eu preciso estudar para fazer um texto que tenha elementos conectivos de forma fácil, de forma direta e que eu consiga aí fazer um texto com uma ótima coesão. Coloque no seu plano de estudos período composto por coordenação, período composto por subordinação.
Adentre aí nas conjunções coordenativas, subordinativas, nas preposições e você conseguirá aí ter todo o conhecimento a respeito de coesão. A coerência é a linha de raciocínio do seu texto. Você precisa mostrar que você segue uma linha lógica de raciocínio, que você não coloca ali contradições a respeito do tema. Esse é um erro gravíssimo para quem está escrevendo uma redação aí. Contradizer as suas próprias ideias. Não faça isso. Por exemplo, falar no início do texto que a educação é emancipadora, citar algum teórico e aí depois você coloca um aspecto totalmente negativo em relação à educação, contradizendo o que você disse. Isso é acabar com a nota. Então, preste muita atenção para que o seu texto tenha essa linha de raciocínio. Gente, vou aproveitar para dar um aviso aqui para vocês. Vou deixar o QR Code aqui do lado para que você acesse o grupo, a fila de espera aí, para o lançamento do portal dos concurseiros da educação. Lá você vai encontrar um atendimento individualizado, materiais, muito material para te ajudar aí na sua aprovação. Não perca a chance de garantir a sua vaga aí. Então já entra no grupo para que você consiga garantir a sua vaga. Voltando aqui, depois desse aviso, que eu espero você lá no grupo para que você garanta a sua vaga, nós vamos falar sobre estrutura textual. Cada banca tem o seu gênero ali cobrado, gênero dissertativo argumentativo, expositivo, e tem uma estrutura. A estrutura tradicional do texto dissertativo, nós temos ali introdução, desenvolvimento e conclusão. A banca Sebrasp normalmente não se apega tanto a essa estrutura tradicional. Por exemplo, se a banca apresentar 3 tópicos, você pode fazer um parágrafo para cada um deles, respondendo ao que foi solicitado. Lembrando que você precisa fazer essa progressão textual, como eu falei, sobre a coesão. Então, colocar os elementos conectivos tanto no início dos parágrafos quanto dentro dos períodos, de um período para o outro, tá? Cuidado com a estrutura textual para que você não se perca ali no que é introdução, qual é a parte que é o do desenvolvimento e a parte da conclusão. Lembrando que a banca Sebrasp coloca os tópicos e você segue aquela ordem. Camila, posso tirar os tópicos da ordem e responder do jeito que eu achar melhor ali no meu texto? Não. Por quê? A ordem colocada pela banca já segue ali aquela linha lógica de introdução, desenvolvimento e conclusão. Nós veremos isso quando formos analisar as propostas da banca Sebrasp, ok? Vamos para o próximo aqui. A banca evita subjetividade na correção das redações, priorizando critérios objetivos e pré-estabelecidos no edital. Leia com muita atenção o seu edital e veja quais serão os critérios cobrados pela sua banca aí. Por exemplo, conteúdo. Quanto da nota será para conteúdo? Quanto da nota será para a parte de coesão, coerência, aspectos visuais do texto? Preste muita atenção nisso. Como eu disse, Sebrasp dá a maior nota para o seu conteúdo. Eu espero
que você esteja entendendo tudo que a gente está falando aqui sobre a Banca Sebrasp. Ficarei também lá na plataforma dos concurseiros da educação à disposição para dúvidas, então você pode perguntar também, que com certeza nós vamos trabalhar aí para tirar todas as suas dúvidas. No momento, então, nós vamos falar das temáticas do Sebrasp. Vou te dar um exemplo prático. Fiz uma prova para o cargo de técnico em assuntos educacionais e o tema, como eu já falei para você, foi a respeito dos desastres naturais, a responsabilidade do Estado sobre isso. Perceba que é um texto voltado para a área da ecologia, sustentabilidade, problema social e não diretamente relacionado à área da educação. Um erro cometido por muitos concurseiros é esperar que a banca trabalhe somente aquele conteúdo que você já sabe. Gente, não, a gente não pode se apegar nisso. Mais e mais as bancas estão cobrando temas totalmente fora da área de conforto. E o Sebrasp é mestre nisso. Ele chega com um tema, toma aí. Vamos falar de sustentabilidade, desenvolvimento econômico, Agenda 2030 e outros temas relacionados a direitos e não especificamente da sua área. Estamos combinados, então, que você precisa, já o próximo tópico, diversificar os seus estudos de repertórios de redação. Sebrasp é uma das bancas com maior rigor quanto aos temas cobrados. Eu costumo dizer que se você consegue fazer uma boa redação para a banca Sebrasp, nenhuma outra banca é capaz de te abalar, porque o Sebrasp já vai cobrar assim no mais alto nível. Então, se você quiser montar aí o seu cronograma de estudos com temas diversificados, eu trouxe aqui uma ideia de como você pode dividir por dias. Imaginem aí um cronograma de mais ou menos 6 dias. Vamos colocar 6 dias, mas você pode colocar mais de um tema desse por plano de estudo. Isso vai aí da sua vontade de fazer o seu cronograma de acordo com a sua realidade, certo? Quais temas eu preciso estudar então, Camila? Segurança, energia, transporte, mobilidade social. Gente, mobilidade urbana, melhor dizendo, coloque no seu plano de estudos. Você vai abrir ali o Google, você vai pesquisar a respeito dessas temáticas. Eu gosto sempre de colocar o tema e lá na abazinha, lá no Google, notícias, você vai conseguir ver várias atualidades sobre esse tema para que você construa aí um mapa mental com informações importantes que poderão ser usadas aí na sua discursiva. Segundo ponto que você deve colocar aí no seu plano de estudos: política, tecnologia e economia são eixos que o Sebrasp gosta muito. Em 2017, na Secretaria de Educação do Distrito Federal, a banca Sebrasp, no concurso para professores efetivos, cobrou tema de geopolítica, falando sobre o Acordo de Paris, na prova de pedagogo, misturando toda essa parte mesmo política, de sustentabilidade. Já na prova dos professores de específicas, disciplinas específicas, como português, matemática, o tema era a respeito da morte do Fidel Castro e a relação política entre Estados Unidos e Cuba. Perceba que são temas muito específicos. Não faz mais o perfil do Sebrasp cobrar temas tão pesados de geopolítica, principalmente em provas para a área da educação, mas com certeza política é uma área que o Sebrasp gosta de cobrar, principalmente política nacional.
perguntando para o candidato qual é a responsabilidade do Estado sobre diversos problemas sociais, por exemplo, fome, a questão mesmo da falta de infraestrutura nas escolas, a questão do meio ambiente. Então, coloque no seu plano política, tecnologia. Vou abrir um parênteses aqui para dentro do tema tecnologia, você colocar inteligência artificial. Tema cobrado pela Banca Sebrasp de 2021 para cá várias vezes. Coloque aí para você estudar. Economia, principalmente o conceito de economia relacionado ao desenvolvimento sustentável. Sociedade, educação, saúde, cultura, principalmente cultura e cidadania juntas, então coloque aí. Relações internacionais, vírgula, ecologia e desenvolvimento sustentável e direitos humanos. O Sebrasp prefere cobrar a questão dos direitos humanos relacionada a um grupo específico. Por exemplo, sobre o grupo das mulheres, temos várias redações da banca dentro desse grupo, falando sobre a sobrecarga feminina, sobre o trabalho doméstico, falando sobre os direitos das mulheres, os avanços, os retrocessos em relação aos direitos da população feminina. Outro grupo que o Sebrasp gosta de cobrar também em relação às pessoas com deficiência, você precisa ampliar o seu repertório e eu já deixo como dica a leitura de uma legislação que provavelmente está no seu edital, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essas são algumas áreas que você pode colocar no seu plano de estudos que com certeza vão cair aí na prova discursiva do Sebrasp. Estamos chegando ao fim da nossa primeira aula e na próxima nós vamos analisar diversos temas de redação da Banca Sebrasp. Então já deixei o convite aqui para vocês. Vamos analisar, perceber quais são as temáticas, o que é que essa banca cobra de tão difícil e como você pode continuar se preparando. Mais uma vez, vou relembrá-los aí da questão da lista de espera para a assinatura do Portal dos Concurseiros. Não perca a oportunidade de garantir a sua vaga logo na estreia do nosso Portal dos Concurseiros. Conto com a sua colaboração. Já entra aqui no QR Code e garanta o seu espacinho lá. Nos vemos na próxima aula. Eu sou a professora Camila Oliveira. Até mais!